Vigia 11 versus CPTR 11. Qual o melhor fiagro pra gente estar investindo ainda em 2023? Vigia 11 tem ficado famoso muito ultimamente por causa dos seus problemas envolvendo alguns CRAs que ele tem dentro da carteira. Já o CPTR ficou famoso recentemente por ter se tornado um fundo base 10. Ambos os fundos são muito adorados pelos investidores. Vigia um pouco mais, o CPTR ainda tá no seu início, mas ambos são sempre muito comentados aí no mercado. E hoje a gente vai batalhar esses dois fundos para entender qual o melhor. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jota e bem-vindo ao canal onde você vai atingir a sua aposentadoria. E o melhor disso tudo, você vai atingir a sua aposentadoria junto com todos nós aqui do canal, porque aqui nós somos uma família. Então é isso, bora deixar de enrolação e vamos começar. Bom pessoal, vou começar primeiro com o Vigia, né? É o mais famoso, então é o mais justo a se fazer. Vigia hoje está custando cerca de R$ 9,09. Caiu bastante nos últimos dias. Você vê que o fundo saiu de 9,40 para 9,09. O dividend yield dele ainda está bem alto, mostra que é um fundo de risco. Com a desvalorização aí no último ano aí, cerca de 9%. A gente vê o gráfico do último ano, a gente vê que esse gráfico ele só vem caindo. E desde o seu IPO, o fundo só sofre com a desvalorização. Detalhe importante, o grande motivo dessa queda na cotação dele foi principalmente por causa dessa queda de rendimento. Então, no último mês o fundo tinha pagado cerca de 12 centavos e aí esse mês pagando cerca de 10 centavos. É o menor dividendo já pago pelo fundo desde o seu início lá em março de 2022. Então, isso mostra porque que essa cotação caiu tanto, né? Praticamente depois do dia que teve o anúncio, o fundo caiu aí praticamente mais de 40 centavos. Então, caiu muito. Nosso mercado, infelizmente, é rentista, então depende muito da cotação. A cotação depende muito do dividendo. Se o dividendo vier mais baixo, a cotação vai cair. Se o dividendo vier mais alto, a cotação vai subir. E aí, o valor justo dele é 9,50, então ele tá bem descontado. O PVP dele 0,96. Tem uma excelente base de cotistas, uma excelente liquidez diária. Patrimônio 821 milhões, é um fundo muito grande. E hoje tem 100 milhões em caixa, então tem muito dinheiro em caixa aí para poder estar investindo. Aí, a questão de dividendo, a gente vê que caiu bastante. Aqui no relatório tem algumas coisas importantes a destacar para vocês. Primeiro, o fundo tem cerca de 27 ativos, espalhado aí por 777 milhões, cobra uma taxa de administração de cerca de 1,15% ao ano e tem uma taxa de performance de 10% do que exceder o CDI. Nesse momento que o CDI está mais alto, essa taxa de performance não está sendo cobrada, mas futuramente aí com o CDI caindo, essa taxa pode voltar a ser cobrada. Aqui algumas movimentações que eu já comentei no vídeo de relatório do mês passado do Vigia, que ele vem desconcentrando algumas coisas. E aí a informação mais importante desse fundo, ele está passando por alguns problemas com a Languiru, que é uma cooperativa que tem empréstimos com o fundo, e essa cooperativa vem passando por alguns problemas financeiros e não está conseguindo cumprir com as suas obrigações para com o fundo. Então, se você está pensando em investir, é válido tomar um pouco de cuidado com essa questão da Languiru, e eles estão passando por problemas que podem afetar o fundo. O fundo hoje tem cerca de 6 centavos por cota acumulado, isso é bom. E aqui a gente chega na parte que eu queria chegar com vocês, é a questão da concentração do fundo. Esse aqui é um fiagro muito concentrado, a gente tem outros também que são concentrados, mas esse hoje é um dos mais concentrados, e esse é um grande problema desse fundo. É isso aqui que muitas vezes acaba não deixando ele voar totalmente, essa concentração. A gente vê que somente Fiagril hoje ele tem mais de 30% do patrimônio do fundo, concentração. A Languiru, que é uma operação problemática, hoje ele tem mais de 12% do patrimônio. Tem algumas outras concentrações, por exemplo, Bela Agrícola com 9%, mas são operações muito grandes aqui. Então, se você busca um pouco mais de segurança, um pouco mais de diversificação, talvez o Vigia não vá te atender da maneira que você espera. Que aqui a gente tem esse grande problema. E agora com a Languiru dando problema, se ela der um problema, cair inadimplente ou algo do tipo, são 12% do patrimônio do fundo sendo afetado. Então é um risco muito grande que você acaba correndo. A taxa de juros de aquisição média, então tá CDI mais 6% praticamente. Então mostra de fato que é um fundo de mais risco. Duração 1,9 anos, a média dos contratos. Contratos de mais risco, geralmente eles vão ter uma taxa maior e um tempo de duração menor. Então o risco ali é bem alto. Alocação por ativo. Esse fundo foca totalmente em CRAs. Tem um pouco de caixa, mas ele deixa ele guardado para possíveis novas operações. E o foco dele é totalmente no CDI, ele só tem operações CDI. Alocação por segmento, ele é um fundo que foca em distribuidores e cooperativas, esse é o foco do fundo, e hoje está espalhado em praticamente todo o Brasil, menos aí no estado do Pará. E aqui embaixo a gente pode ver, né, todas as operações, quais são as cooperativas que ele está investindo, tudo mais. Olha só, temos a Languiru aqui, Languiru, ó, taxa 6, CDI mais 6,75, com taxas de fato um pouco mais altas, então o risco é muito maior, então tem que tomar cuidado com isso. Bom pessoal, CPTR 11, custando cerca de
de R$ 9,12, um dividend yield de cerca de 17% e tá acumulando aí a desvalorização no último mês. A gente não olha nos últimos 90 dias porque tem aquele problema do fundo ter virado base 10 recentemente, então não tem como a gente ter noção de quanto que tá de fato essa desvalorização no último ano. Ainda não foi atualizada aqui no Status Invest. Bom, galera, nos últimos 30 dias aí o fundo teve uma queda, principalmente aí na última semana, e essa queda se deu principalmente a questão dos dividendos, né? O fundo anunciou recentemente que vai pagar somente 8 centavos esse mês, e como eu já comentei, nosso mercado é extremamente rentista e acaba jogando de fato a cota para baixo, e ele acompanha o movimento natural mesmo. Então, o valor justo do CPTR hoje é 9,76, então tá bem descontado, um PVP de 0,93, tem um patrimônio líquido aí de cerca de 400 milhões de reais, base de cotistas ainda muito pequena, ele é um fiagro que tá crescendo ainda, não é tão grande, porém a liquidez dele é muito boa, e aí o dividendo, né, chegou aí na sua mínima de questão de dividendos nos últimos anos, desde seu lançamento, fundo que pagava 17 centavos, agora pagando 8 centavos, praticamente queda de 100% aí na questão do pagamento de dividendos, e obviamente que a cota vai acabar acompanhando isso aí e vai diminuindo. E bom, pessoal, aqui no relatório do CPTR a gente vê que a questão da taxa de administração que ele cobra, cerca de 1%, taxa de performance é 20% do QCD, o CDI, né, mais 1%. Ele é um fundo que tem cerca de 40 ativos na carteira, então ele até que é um pouquinho bem diversificado. Hoje ele está com cerca de 100% dos ativos adimplentes, a duração média aí de seus contratos são cerca de 2,2 anos, e a carteira dele é dividida em CDI e IPCA. A gente vê a carteira dele aqui, né, que o foco tá em CRAS, porém tem algumas cotas de Fiagro, tem alguns CRIs também. O foco dele tá no CDI, mas ele tem um pouco de IPCA na carteira. A gente vê que a taxa do CDI é CDI mais 4,6%, como eu mostrei aqui em cima, CDI mais 4,6% e IPCA mais 9%. Então são taxas de risco um pouquinho mais altas, porém até que um pouco menos de risco. Aí que é a questão do Vigia 11. Então, um fundo bem espalhado geograficamente, exposição por devedor. A Combio é o maior devedor com 8%, então a diversificação dele é bem melhor do que do Vigia. A exposição por setor, ele gosta bastante de distribuidor, mas também está presente em açúcar, etanol, cooperativo. Ele é muito bem diversificado esse fundinho aqui. A gente tem a carteira de crédito dele, a gente vê as taxas e tudo mais, quem são os devedores. É um fundo bem pequeno, mas que está crescendo bastante aí nos últimos meses. E vamos lá, pessoal, na questão da batalha de indicadores, quem acaba saindo na frente hoje é o Vigia 11. Ele tem hoje uns indicadores melhores, como que, por exemplo, a gente pode citar: o fundo tá pagando mais dividendo, tem uma liquidez maior, tem maior base de cotistas, tá custando um pouco mais barato, tem um patrimônio líquido maior. Então isso tudo acaba influenciando. Ele perde em questão de locatário, né? Como a gente diz, em questão de diversificação, hoje o CPTR é muito mais bem diversificado que o Vigia. Taxa de performance, a taxa de administração do CPTR também é menor, isso é muito bom. Então cada um tem seus prós e contras, mas em questão de relatório, ambos empatam, isso é bem interessante. Mas quem sai vencedor aqui, primeiro da batalha de indicadores, marcando 1-0 na batalha, é o Vigia. E agora a gente vai para a rentabilidade. E bom, pessoal, comparando a rentabilidade dos dois, a gente fica que ambos estão sofrendo bastante nesse quesito rentabilidade. O CPTR, tirando esse problema que a gente teve aqui dessa questão do desdobramento de cotas e tudo mais, ele tá praticamente no 0-0. E o Vigia, por mais que pague um dividend yield muito alto, ainda não conseguiu crescer tanto, né? O fundo pagando somente cerca de 15% aí, até atualmente aí, de rentabilidade. Então a gente vê que essa questão de desvalorização das cotas influencia muito na rentabilidade, mas aí quem acaba vencendo também, por ter a rentabilidade maior, acaba sendo o Vigia, marcando 2-0 na batalha. E bom, pessoal, eu dando a minha opinião hoje, eu iria, se eu fosse investir, obviamente, tudo mais, eu iria de CPTR. Bom, a batalha acaba ficando por 2-1. Mas o vencedor, de fato, é o Vigia, porque ganhou na questão da rentabilidade e na questão dos indicadores. E vamos lá, comentários finais em relação a isso. Vigia e o CPTR, ambos fundos, têm suas ideias, têm estratégias bem definidas pelos gestores, e eu vou falar os pontos positivos e os negativos de cada um, que eu acho. Bom, o Vigia é um fundo bom, é um dos maiores fiagros que a gente tem hoje, é gerenciado pela Valora, que é uma gestora muito grande, mas que nos últimos meses tem deixado aí um pouquinho a desejar pela questão dos problemas, né? O Languiru vem dando muita dor de cabeça para esse fundo, então isso acaba me afastando um pouco desse tipo de fundo problemático. Eu não gosto muito, tem uma tendência maior a ficar distante, né? E devido ao risco, né? O risco do Vigia hoje é muito grande, mas ele é um fundo muito bom. Acredito que se não fosse a questão das concentrações muito pesadas que ele tem e esse problema com a Languiru, hoje ele seria tranquilamente um dos melhores fiagros. E quanto ao CPTR, ele também tem alguns possíveis problemas. A AgroGalaxy, uma empresa que ele tem dentro da carteira, não tá tão bem nas pernas, mas a vantagem do CPTR em questão ao Vigia é a questão da diversificação. Hoje o CPTR é bem mais diversificado que o Vigia, então traz uma tranquilidade muito maior para quem tá pensando em investir, né? Já que o Vigia tem
aquela concentração gigantesca de 30% do patrimônio numa só empresa, e esse é um risco muito grande que eu não curto muito correr. Então a gente vê que são dois fundos muito parecidos, mas que tem a ideia de risco um pouco diferentes, né? Ambos são de risco alto, porém um corre mais risco que o outro e obviamente vai acabar pagando um pouco mais. E aí cabe a você definir qual que você pensa que é melhor para você. Não é somente assistindo esse vídeo aqui que você vai tirar a conclusão perfeita e já vai definir qual que é o fundo que você deve investir. É preciso fazer uma análise completa antes de pensar em investir em qualquer fundo. Então é isso, pessoal. Vigia 11, vencedor da nossa batalha de fundos do agronegócio. Ganhou aí até com tranquilidade do CPTR. Vamos acompanhando, vamos ver o que o futuro nos aguarda aí para os próximos meses aí dentro desses fundos. Então é isso, tamo junto, até a próxima e falou!